Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 13. De forma que nós já tratamos dessa pergunta e já comentamos um pouco a respeito da resposta de Ramatiz. Mas nunca é demais, né? A gente retornar a alguns quesitos, principalmente tão importantes. Como aqui mesmo na pergunta, a pergunta que foi feita a Ramatiz da seguinte forma: então devemos considerar que o câncer é uma doença espiritual, uma vez que provém dos deslizes psíquicos cometidos pelo homem no passado? É óbvio que nós já tratamos a respeito desse assunto. Então Ramatiz assim responde: é na intimidade oculta da alma que realmente tem início qualquer impacto mórbido que depois perturba o ritmo e a coesão das células na organização de carne. Olha para você ver que interessante. Então, nós temos que entender que existe dentro desse procedimento um processo de relatividade, um processo imenso de cada caso é um caso, porque todo e qualquer processo encontra-se relacionado ao estado e ao estágio evolutivo de cada um. Se eu levar ao conhecimento dos nossos irmãos que, por exemplo, uma úlcera, ela tem a sua ramificação no perispírito, as pessoas podem não acreditar. Mas é um direito das pessoas não acreditar. Porque cada um é cada um. Nós respeitamos todo mundo. É um direito das pessoas. Mas nós temos que analisar o tríplice aspecto: espírito, perispírito e corpo físico. A úlcera no estômago, ou uma úlcera duodenal, ou uma úlcera no intestino, a única diferença da úlcera com o câncer é que a úlcera ela é benigna, enquanto o câncer já é maligno. Agora, como já tivemos oportunidade de dizer, existem milhares de cânceres, não é verdade? Como existem milhares de úlceras. Até porque nós sabemos que todo câncer é uma úlcera e que toda úlcera é um câncer. O que distingue um do outro é a malignidade. Uns são malignos, outros são benignos.
Então, você já parou para observar que tem pessoas que vão ao médico e lá o diagnóstico é de que ele está com a úlcera no intestino. Aí o médico diz mais ou menos assim, olha, você precisa passar por uma cirurgia. E automaticamente ele é submetido a uma cirurgia. Mas daí 2, 3 meses ele começa a sentir aqueles mesmos sintomas de antes, retorna ao médico e aparece nos exames, é detectado nos exames, outra úlcera em outra região no estômago ou no intestino. Por que será que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque todo câncer, toda úlcera, toda doença, toda enfermidade, queridos irmãos, encontra-se o registro no perispírito. Então, a úlcera que o paciente possui no corpo físico, ele a possui também no perispírito. Então, extrai aquela úlcera do corpo físico, mas não extrai do perispírito. Aí ocorre a reincidência, a reincidiva, não é verdade? O câncer, as reincidências do câncer. As pessoas recorrem à radioterapia, à quimioterapia e conseguem se ver livre do câncer no corpo físico. Mas daí a alguns meses ele aparece em outra região no corpo físico, em outras partes, em outros órgãos do corpo físico. Por que será? Porque foi realizado a quimioterapia no corpo físico correspondente àquele câncer físico, mas não fizeram nada, o paciente principalmente não fez nada para se livrar do câncer que se encontrava lá no perispírito. Então, o corpo físico, ele é o reflexo do perispírito. Por isso que é necessário trabalhar o corpo, cuidar do corpo e do espírito. Porque assim, durante o tratamento da quimioterapia, da radioterapia, a pessoa vai trabalhando o seu íntimo, mudando de comportamento, mudando de atitude, mudando de hábito e por aí em diante. Trabalhando a sua resignação, sua aceitação, procurando entender que esse processo ele faz parte da evolução do espírito. Resignando. É necessário se resignar. Seja lá uma gripe pneumônica, seja lá uma úlcera benigna, seja lá um tumor, vamos assim dizer, maligno, nós temos que nos resignar perante toda e qualquer situação. Então, como nós já tivemos oportunidade em outros vídeos, quando levamos ao conhecimento dos nossos irmãos, é necessário a quimioterapia
espiritual também. A radioterapia espiritual também. Não só a químio, a rádio no corpo físico. Porque nós temos que entender que o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual. Como nós já tivemos a oportunidade de dizer que um dia os diagnósticos, eles vão dizer, né? A tecnologia vai estar tão avançada e as pessoas num quadro assim de evolução tão melhor que o diagnóstico, o médico dirá logo ao paciente, olha, fisicamente você está assim, espiritualmente você está assim e por daí em diante. Então, essas controvérsias todas hoje em dia e essas desinformações é justamente por falta de conhecimento dos oncologistas, dos especialistas, da medicina, desconhecimento do perispírito, desconhecem o perispírito, a não ser muitos médicos espíritas, cientistas espíritas, mas a maioria não tem conhecimento de causa e de efeito. Então nós temos que entender que tudo encontra-se registrado no perispírito e que esse registro nós o amealhamos em existências passadas através dos nossos maus hábitos, más comportamento, más posturas, más atitudes. Desestruturamos a nossa imunologia, tanto espiritual quanto físico. Então, quando chega o momento do indivíduo ter que passar por aquele processo, ocorre, né, essa transfusão do plano espiritual, do perispírito para o corpo físico. E é natural, encontrando-se aquela região a qual já com antecedência já foi preparada, programada pelos programadores reencarnatórios, é óbvio que irá se manifestar mesmo tanto aquele câncer mais agressivo, quanto aquele menos agressivo, quanto aquela úlcera, né, quanto aquela enfermidade. Aí você pode me dizer assim, mas existe úlceras que são provocadas a causa de certas úlceras pela pessoa, assim, beber muito, a pessoa que come demais. É óbvio. Agora pode ter certeza que a pessoa que se alimenta excessivamente, a pessoa que bebe excessivamente e que chega a se manifestar nela uma úlcera, a surgir no corpo físico dela uma úlcera, pode ter certeza de que na próxima existência, ou nesta mesmo, depois daquela úlcera, o próximo tumor será um câncer maligno. Será um câncer maligno. Porque aquele indivíduo, através daquela atitude grotesca, ele desestrutura o sistema imunológico, físico. E por encontrar-se registrado
no perispírito, naquela área correspondente, aquelas energias negativas, aquelas toxinas, elas se transferem, são transferidas, como se diz, elas migram do perispírito para o espírito, do perispírito para o corpo físico, naquela área correspondente, encontrando-se aquela região totalmente desestruturada de imunologia, com a baixa imunologia. E ali aqueles fluidos negativos, aquelas toxinas negativas, elas desestruturam aquelas células no local correspondente. E daí a pouco vem o diagnóstico. Câncer. Aí a pessoa se desespera. E quanto mais ele se desespera, pior agrava o quadro dele. Não é verdade? Então, dando-se sequência. É por isso que também se distingue a natureza, a frequência e a qualidade das suas energias, né? É por isso, né? É por isso que também se distingue a natureza, a frequência e a qualidade de suas energias. Tanto quanto elas agem mais profundamente no seio do espírito humano, assim, a força mental sutilíssima que modela o pensamento é muitíssimo superior à energia astral. Então, a força mental sutilíssima que modela o pensamento é muitíssimo superior à energia astral. Então, para nós analisarmos a potencialidade das energias astrais, das energias mentais, o que o pensamento pode, de alguma forma assim, tanto negativo quanto positivo, causar no nosso íntimo. Como na questão anterior, quando estávamos tratando a respeito das reincidências do câncer. É óbvio que durante aquele período você pode me perguntar assim, mas como? Como realizar uma quimioterapia, uma radioterapia no perispírito e no espírito, uma vez que o corpo físico é o reflexo do perispírito e do espírito? É muito fácil. É agir com gentileza, mudança de hábito, de comportamento, de moral. Aquela transformação interior. É aquele cessar. É aquele conter-se os desejos da carne, que na verdade não são desejos da carne. As pessoas culpam a carne, coitadinha, mas sem conhecimento do que estão dizendo, porque o espírito é que não presta. O espírito é que é primitivo. O espírito primitivo é que tem necessidade de todas essas toxinas da porta larga. Você entendeu? Aí as pessoas dizem assim, as necessidades da carne, do corpo, satisfazendo as necessidades da carne. Não. A carne, coitadinha, ela é apenas um álibi, vamos assim dizer.
ela é apenas um álibi. Ela é apenas uma vestimenta do perispírito e do espírito. É apenas um reflexo. Então é natural que o espírito, o perispírito, agregado àquela vestimenta, onde o espírito, o perispírito inspira para buscar aquelas energias deletérias, é óbvio que aquele corpo de carne, ele obedece o comando do espírito, do perispírito, porque na verdade o espírito é quem manda no corpo físico e não o corpo físico que manda no corpo espiritual. Então, durante a quimioterapia, durante a radioterapia, durante as cirurgias, durante as enfermidades, é de extrema importância que o paciente procure se resignar. O remédio do perispírito e do espírito chama-se resignação, aceitação, bondade, amor, simplicidade, de alguma forma se chafurdando o egoísmo, o ego, o orgulho, como eu tive a oportunidade em outros vídeos de dizer que todos esses são cânceres também, que a humanidade possui, que todos nós possuímos, não é verdade? Todos nós possuímos esses cânceres. Então, câncer, como eu já tive a oportunidade de dizer em outros vídeos, não são só esses diagnosticados pelos oncologistas, não. Nós mesmos temos condições de diagnosticar em nós centenas de câncer. Centenas. Eu não possuo câncer nenhum. O fato de você reconhecer que não possui nenhum, você já está assumindo que você é detentora de um câncer. O câncer da falta da humildade, da falta de aceitação, né? Ai, Deus que me livre, eu com câncer, onde já se viu isso? Pare e reflite. Pare e reflita dentro da psicologia cósmica universal para você, onde você se encontra. O processo é muito simples, mas as pessoas se esquecem. Ou melhor, nós nos esquecemos, né? Nós nos esquecemos que nós mesmos é que nos enfermamos. Através de vários fatores, os quais nós temos tratado aqui em outros vídeos. Então é assim, queridos irmãos. Obviamente, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência em outros assuntos correspondentes a este assunto mesmo. Até o próximo vídeo.